Aproveitando o mês das noivas, hoje a maquiagem é para as românticas. Com você, o passo a passo da Make Sweet Bride. Vamos começar? Primeiro passo, aplique o tônico por todo o rosto. Com um pincel de fibra ótica e um primer que vai amenizar as suas linhas de expressão e poros abertos, faça aplicação com movimentos rotativos também por todo o rosto. Com um pincel de base e um corretivo de 2 a 3 tons mais claro que o seu tom de pele, vamos fazer os pontos de iluminação, só que desta vez mais forte. Com outro pincel de base e uma tonalidade um pouco mais escura que o seu tom de pele, pode ser apenas um tom. Faça a aplicação em outras áreas, que será a área de contorno. Perceba que eu faço rente ao couro cabeludo, nas maçãs e agora rente à área iluminada do nariz. Com outro tom de 2 a 3 tons mais escuro, este é para fazer realmente a diferença e deixar mais demarcado alguns pontos, principalmente as maçãs, que deixa aquele ângulo mais bonito, e também a área rente à testa, caso a cliente ou você mesma tenha a testa larga. Agora nós voltamos com o corretivo mais claro, o primeiro, e eu resolvi fazer isso para vocês identificarem exatamente o espaço que eu estou aplicando o tom claro. Agora com este fluido, que também funciona como fixador de sombra e como uma água termal, ou seja, que acalma a pele, borrife na esponja e vamos dar acabamento por todo o rosto. Perceba que o lado maior da esponja eu justamente trabalho em áreas um pouco maiores, como a parte de iluminação. Com o outro lado, que é mais pontudinho, eu trabalho áreas com cantos menores. Com uma esponja seca e o pó solto, vamos dar acabamento com leves batidinhas por cima desses pontos de iluminação. Com um pincel de blush e um pó compacto ou um pó bronzan, tem que ser mais escuro que o seu tom de pele, vamos fazer a área de contorno que você fez anteriormente. Com um pincel de corretivo e um tom bem claro, faça a aplicação por toda a pálpebra, isso potencializa a sombra. Com um aplicador de sombra e uma sombra pérola rosada, faça a aplicação com leves batidinhas rente à área da sobrancelha. Antes, o passo que vocês viram é apenas batidinhas com o dedo para tirar o acúmulo, porque a modelo anteriormente abriu os olhos. Com um pincel para esfumar mais comprido e uma tonalidade rosa pêssego, vamos fazer a área do côncavo.
espume e leve para o canto interno e também dê leves batidinhas para o canto externo. Com o pincel lápis, este tem mais precisão. Faça a demarcação da letra V. Comece no canto externo dos olhos e depois demarque a linha do côncavo, que fica bem na área do ossinho. Aproveite e aplique rente aos cílios inferiores. Com o pincel para esfumar menor, esfume esta área demarcada da letra V. Faça isso tanto na pálpebra superior como também rente aos cílios inferiores. Não esqueça o canto externo. Agora vamos voltar com a sombra rosa pêssego, primeiro utilizando o pincel para esfumar mais comprido. Esfume esta área rente ao côncavo. Já com este pincel, vamos esfumar a área rente aos cílios inferiores. Com o pincel de corretivo, volte na pálpebra móvel e tire este acúmulo. Com o aplicador de sombra e a asa de borboleta, que tem alguns glitters, vamos fazer a aplicação com leves batidinhas por cima dessa área que você acabou de aplicar o corretivo. Veja que eu troquei de pincel. Agora estou utilizando aquele que nós esfumamos. Com leves batidinhas, tire a demarcação ou o excesso de glitter que cai na área que não pode. Com o aplicador de sombra e uma asa de borboleta clarinha, faça a aplicação no canto interno dos olhos e também o ponto de luz. Com um pincel para esfumar menor e uma sombra berinjela, vamos criar mais profundidade para esse côncavo. Faça a aplicação na letra V, ou seja, canto externo e rente à área do côncavo. Com o mesmo tom e o pincel lápis, faça a mesma coisa rente aos cílios inferiores. Una o canto externo. Como cai esse monte de pozinho da sombra nas olheiras, existe uma forma fácil de vocês corrigirem. Uma esponja seca e o próprio pó que vocês aplicaram anteriormente, tire o excesso. Vamos delinear? A dica que eu dou para ficar mais fácil é vocês fazerem com muita calma. Faça traços maiores ao invés de fazer tracinhos pequenos. Momento de muito volume. Vamos aplicar uns cílios e aqui eu vou dar outra dica. Aqui, estes cílios, ele é muito grande, ou seja, a base é grande para o formato dos olhos da modelo. Então, eu apenas dou um cortezinho no canto externo dos cílios. Fiz a aplicação. Aquele pedacinho que sobrou, eu aplico por cima dos cílios que já foi aplicado. Olha só que legal, fica o canto externo mais cheio e o restante um pouco mais leve. Na sobrancelha, escolhi o lápis Taupe. Ele tem uma tonalidade ótima para sobrancelhas que são mais claras. Primeiramente, com a escovinha, eu tiro todo o excesso de base, pó que ficou acumulado na sobrancelha e depois eu faço a aplicação do lápis. Novamente, tire o excesso com a escovinha. Com a máscara, vamos unir os cílios artificial com o natural. Aplique tanto nos cílios superiores quanto nos inferiores. Com um pincel de blush e um tom terracota,
vou potencializar as maçãs. Primeiramente, bem acima do osso. Faça a aplicação com este tom mais escuro. Depois com a tonalidade rosa pêssego, que na verdade era a sombra que utilizamos na parte dos olhos. Faça nas maçãs, vai ficar um degradê lindo e a maquiagem vai ficar bem mais romântica. Com outro pincel e a sombra também que utilizamos como iluminadora rente à sobrancelha, utilize-a como iluminadora nas maçãs. Agora com lápis, faço o contorno dos lábios. Já que a maquiagem está mais leve, escolhi um tom rosa mais fechado, é quase que um vinho. A ideia de noivas é o batom durar, então se você quiser não aplicar gloss, ok, mas aqui eu escolhi um mais rosado para deixar a boca mais volumosa. Apliquei apenas no centro dos lábios. Olha só os detalhes, uma maquiagem mais delicada e bem iluminada. Que tal o antes? E o depois? Olha só que maravilhosa! Bom, momento do cabelo. O penteado, na hora pensamos em Julieta, que tem tudo a ver com romance, e aproveitamos o cabelo longo da modelo e a Carmen fez um penteado semi-preso. Olha só que linda! Gostou desse vídeo? Este e outros estão disponíveis em meu blog. Aproveite e compartilhe. Beijos e até a próxima!